Boa noite, amigos. Boa noite. Estamos aqui novamente iniciando uma semana do Impacta Game Hour, uma programação de webinars aqui do nosso curso superior de tecnologia em jogos digitais. Eu sou o professor Alan Carvalho, coordenador do curso. E hoje, continuando a nossa programação, uma programação bastante interessante aqui, com vários webinars, praticamente 2, 3 por semana, nessas últimas 4 semanas. Hoje nós teremos aqui a presença do Fabiano Onça. Fabiano Onça, ele é doutor e mestre com pesquisa em games, tá? Doutor em meios e processos audiovisuais e mestre em jornalismo. Nos dois casos, as pesquisas dele foram em games. Então, é um especialista no assunto. Ele é graduado em jornalismo, é um game designer com várias premiações internacionais. Aqui eu tive que resumir bastante, porque se fosse colocar todos os grandes feitos do Fabiano, a gente não caberia aqui na tela. E é nosso professor no curso de jogos digitais. E hoje ele vem com uma proposta aqui ambiciosa. Como criar um jogo do nada. Quer dizer, como é que vai ser isso? Criar um jogo do zero. Né? Então eu já vou chamar aqui o professor Fabiano. Não se esqueça de que no final nós vamos informar como obter o certificado de participação nesse webinar e também aproveito aqui para informar que as nossas inscrições continuam abertas. Hoje é aula do professor Gato, quer dizer onça. Ó, o Laerte chegou, Laerte, nosso aluno. Boa noite, Laerte, seja bem-vindo aqui. Né? E nós continuamos com as inscrições para o curso de graduação em jogos digitais da Faculdade Impacta, abertas. Então, você acesse o nosso site, www.impacta.edu.br, inscreva-se e ainda é possível começar a estudar agora em agosto. É uma formação com 2 anos e meio de duração, com diploma de graduação, e é um currículo muito interessante, bem antenado com as necessidades hoje do setor. Tá? Então, não se esqueça. Se você acessar o nosso site, você pode ver toda a grade do curso, né, as disciplinas, okay, e outras informações. Tá? Então, sem mais delongas, eu vou chamar aqui o professor Fabiano. E agora saio eu de cena. Obrigado, professor Fabiano, pelo seu tempo aqui, pela sua disposição. Dá uma satisfação recebê-lo aqui nesse espaço. E toque o barco. Tá bem. No final eu volto. Legal. Professor Alan, muito obrigado. Professor Alan, meu coordenador, meu amigo, uma lenda aí do mundo dos jogos aqui no país, né? Então, eu fico muito feliz aí de poder estar participando aqui, né, desse ambiente aqui, nesse ambiente onde a gente pode conversar um pouquinho, né? E eu vou trazer hoje para vocês uma coisa que eu percebo que é um grande problema, um grande... como eu posso falar para vocês, assim... É um momento muito duro para as pessoas que estão fazendo jogos, né? As pessoas, quando elas começam a fazer jogos, fazer uma faculdade de jogos, é claro que a gente tem pessoas que se dedicam à programação, outras que vão fazer um pouquinho e trabalhar um pouco com essa questão da arte, outros que vão para roteiro, mas no fundo, todo mundo ali tem uma questão em comum, né? Que amarra todo mundo, que é a questão do jogo. Né? E a questão do jogo é como é que eu consigo criar um jogo, né? Pode parecer uma questão simples, uma questão fácil, mas eu percebo entre os meus próprios alunos que não é. Né? Isso, na verdade, é um momento assim, muito importante, é um momento assim, muito delicado, vamos dizer, é um momento que você está começando a florescer como game designer. Né? Então eu percebo que esse exato ponto ali, você fala assim, bom, mas tá, você quer fazer um jogo, você quer dizer que tá, e como é que vem essa ideia? Né? Como é que esse pão aí, como é que a gente faz para, né, abrir a massa desse pão? Né? Então,
hoje eu pensei aqui a gente fazer algo que trouxesse para vocês um pouco daquilo que nós vivenciamos na nossa sala de aula, né, cotidianamente, né? Como, por exemplo, o nosso bom amigo Laerte aí que está nos assistindo, né? Pode dizer com mais propriedade. Mas fazer o quê? Como é que nós vamos pegar e trabalhar com aquilo que cotidianamente a gente faz, né? Vamos abrir a massa desse pão. Vamos demonstrar para vocês como é que a gente pode pegar uma ideia, né, um primeiro conceito, e desse primeiro conceito a gente vai trabalhando, ampliando, usando o quê? Né? Usando basicamente a nossa lógica e usando a nossa sensibilidade. Né? Por isso que isso daqui é uma arte, porque não é exatamente não é uma técnica. Né? Uma técnica, você fala, vou ensinar como é que faz parafusos. Você aprendeu, acabou. A arte não, a arte é uma coisa mais sutil. Né? Quando eu falo de usar a sua lógica, eu falo de usar a sua intuição, né, são coisas que elas são mais... né, as coisas não são assim, 2 mais 2 é igual a 4. Né? As coisas elas têm suas sutilezas. Tá? Então nós vamos fazer um processo pequeno, tá? Vou demonstrar isso daqui para vocês, com um jogo, tá? Que ficou muito famoso, é um clássico dos clássicos, né? Que é o Hold der Gaia, ou se vocês quiserem, chama-se The Raj também. É um jogo de tabuleiro, tá? Eu não vou pegar um jogo online. Poderia pegar? Poderia, tá? Qualquer jogo, ele se presta a isso que nós vamos fazer hoje. Qualquer jogo, tá? Mas eu estou pegando um jogo de tabuleiro porque fica mais simples, tá? É um jogo de cartas, na verdade, né? Ele é mais simples da gente demonstrar para vocês os conceitos, né, que a gente está trabalhando. Né? Matematicamente é mais claro. Mas vocês poderiam aplicar isso para qualquer jogo, em qualquer instância, seja online, seja offline, seja uma mecânica para 400 pessoas, seja, enfim, um jogo solitário, qualquer coisa. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, eu vou dividir com vocês aqui uma telinha que eu fiz aqui. Vamos ver se vocês me ajudem aqui se eu estiver dando alguma coisa de errado, tá? Eu vou vou pegar aqui a tela aqui e vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Então tá aqui, ó. O nome da apresentação é do nada ao tudo, né? Claro, né? O tudo é quando o jogo tá pronto, né? Então vamos lá. Vamos pegar um pouquinho aqui, eu vou comentando com vocês a questão aqui, tá? Primeiro, né, não é do nada, né? O nada é a nossa mente, né? Quando você tá pensando naquele negócio lá, você fala, meu Deus, e aí, né? É o nada, né? O famoso nada que todos nós conhecemos tão bem. Mas aí o que acontece? Em algum momento a gente tem uma ideia, né? A gente pensa algo, quer dizer, você tem algo a ser pensado, né? Ou quando você está falando desse né? Dessa unidade, né? É muito bonito e tudo, né? Mas depois do sempre vem o dois. E quando tem os dois, o que acontece? Nós começamos a ter nossos problemas. Quais são os problemas que a gente tem? Quando nós temos o dois, nós temos uma oposição entre duas partes, tá certo? Nós temos duas pessoas que estão disputando algo, tá? Nós já não temos mais uma unidade. Isso é ótimo para o jogo, tá? Por quê? Porque o jogo ele é basicamente uma tensão. Né? Você precisa ter uma tensão ocorrendo. Né? E a tensão clássica é quando nós temos um conflito de interesses entre duas partes diferentes. Nós podemos, obviamente, né, pensar em jogos cooperativos, né, onde todos têm um mesmo interesse, né, embora o interesse das pessoas difira muito, né, a maneira como você vai alcançar isso daí difira muito, e aí você tem de novo os mesmos velhos problemas, né, mas você basicamente, assim, um jogo clássico, né, você pegar xadrez, você pegar, enfim, qualquer jogo ali mais avançado, você vai estar sempre trabalhando com essa questão dos dois, é uma oposição entre duas partes, né, esse é o modo clássico, mais clássico impossível do jogo. E aí, pense o seguinte, gente, o que é um jogo? Né? Um jogo ele é sempre uma questão, né, que se desenrola num plano simbólico, tá? Mas quando nós estamos falando disso daqui, nós vamos pensar o seguinte, vamos pensar qual era a primeira briga entre duas pessoas, tá certo? A tribo dos vermelhos, a tribo dos pretos, certo? E eles estão lutando entre si. Por que eles lutavam? Lutavam por mulheres ou por homens, enfim, sei lá, para procriar, lutavam por comida, né? Lutavam por terras, né? E o problema de você lutar um com o outro é que justamente as coisas acabam, né? Um lado morre, né? Isso daí não é muito legal, porque, né, você não tem nem direito à revanche, né? Então o que acontece? Quando você tem esse problema, você começa a pensar no quê? Vamos pensar numa coisa mais simbólica, tipo o jogo, né? O jogo ele basicamente nasce disso, né? Fala assim, pô, em vez de a gente se matar, vamos jogar uma partida aí de futebol e tal, né? Isso daqui é uma bola primitiva, né? O pé dos caras devia ser muito bom, né, para chutar um negócio desse.
Mas aí o fato é o seguinte, quando a gente começa a disputar, né, uma coisa mais leve, né, não tão leve como essa daqui, né, mas uma coisa mais leve, mais simbólica ainda, né, vamos pegar uma moeda, uma ficha, algo assim, vamos disputar isso, tá? Então, nossa primeira ideia, quando você fala assim, professor, que ideia que eu vou ter aqui de jogo? Vamos pensar o seguinte, vamos disputar o básico do básico do básico, o mais simples do mais simples, que é o quê? Disputar uma ficha, disputar uma coisa X, tá? Estamos disputando essa linda ficha primitiva aqui, tá? Aí você fala, tá, mas e aí? Bom, aí é o seguinte, a maneira mais simples da gente disputar essa bendita dessa ficha, ela se dá da seguinte maneira, tá? Qual é a maneira mais simples de todas de nós disputarmos uma ficha? Não, né? Já passamos dessa fase, né? Vamos usar um dado, tá? Um dado. Então vamos lá. Nós temos uma linda ficha, né? E nós temos um dado, tá? O dado, veja bem, é uma forma talvez mais primitiva que o homem tem para emular, né, aquilo que era a vontade dos deuses, né? Ele consegue representar essa vontade, né, através desse mecanismo de agência, tá? Que é um dado, né? Em vez de eu dizer se Deus, vamos lá, Zeus Pai vai me ajudar, vai me prejudicar, né? Joga o dado, o dado te dirá, né? Então, vamos pegar um dado aqui. Um dado, né, o jogador que tirar o número mais alto, ele ganha a ficha. Né? Que jogo brilhante, né? Até agora o negócio tá fino, né? Então, o que vai acontecer? Eu estou fazendo esse esquema aqui, né? Para a gente poder deixar claro para todo mundo aqui. Nós temos basicamente, se nós fizéssemos esse jogo não em dois, né? Vamos sofisticar, né? Vamos botar 4 pessoas jogando esse jogo. Olha só, é uma sofisticação nossa. Em vez, né, das pessoas se matarem, elas jogam um dado cada uma e elas vão disputar isso daqui. Portanto, em uma rodada o jogo se define, né? Olha lá, né? Vamos ver o que vai acontecer com isso daí. Bom, a gente, tá, tem aqui, ó, uma divisão. Percebam bem, ó, o que eu fiz aqui com vocês. Eu estou dizendo o seguinte, se em vez de usarmos dados, tá, nós tivéssemos algum outro meio para fazer com que, né, essa disputa se desse, eu poderia fazer com que os jogadores, ao invés de utilizarem, né, vamos dizer, dados, eles usassem cartas. E se eles fizessem assim, o que nós teríamos? Teríamos os 4 jogadores, cada um deles utilizando um baralho de 6 cartas. Até aí você vai falar, professor, tudo bem, muito bonita essa sua transposição, mas o problema é o seguinte, se nós tivermos uma única ficha, né, nós vamos ter um problema sério, porque todo mundo vai votar os 6. Né? Mas, se ao invés da gente ter uma única ficha, nós tivéssemos 6 fichas, né, 6 rodadas, nós teríamos um jogo mais interessante. Por quê? Porque nós obrigaríamos cada jogador a colocar, né, todos com cartas fechadas na mão, né? Estou botando essas cartas abertas só para a gente poder ver, mas evidentemente cada jogador com as cartas fechadas na mão. E a cada rodada, né, eles disputariam, né, uma das fichas. Certo? É um jogo um pouquinho melhor do que aquele que nós tínhamos? Sim. Por que ele é um joguinho melhor do que aquele que nós tínhamos? Porque nós temos uma coisa aí que já está acontecendo nesse momento. O jogador, tá, ele já passa a ter uma certa capacidade de escolha. Ele passa a exercer um certo protagonismo, né? Talvez não seja ainda, vamos dizer, uma coisa absolutamente estratégica, mas ele já tem, né? Imaginem cada um de nós, tá? Como é que funcionaria isso? Nós teríamos de ter, primeiro de tudo, né, um fluxo de jogo, onde a rodada fosse simultânea, então cada um dos jogadores escolheria secretamente a sua carta, né? E cada um dos jogadores abriria 1, 2, 3, todo mundo abre, né? E nós teríamos, né, se ninguém colocar nada empatado, nós teríamos alguém vencendo e levando essa fichinha. E nós faríamos isso 6 vezes. Tá? Então, até aqui, certo? Está relativamente
tranquilo, né? Nós teríamos já algum tipo de emoção? Teríamos. Teríamos porque as pessoas vão tentar bolar algum tipo de estratégia com isso, né? Elas não sabem quando é que os adversários vão colocar a carta maior, elas vão tentar intuir isso, olhando para a cara do cara, já viram, né? Vamos dizer, já tem uma certa social deduction aí, né? Um olhando para a cara do outro ali, será que ele vai pôr 6? Será que ele vai pôr 1? Será que ele vai pôr 2, né? E para ver quando cada um vai poder levar isso daqui. Nós já temos um jogo. Reparem bem nisso. Nós já temos um jogo. Só que ele ainda não está aberto. Tá? Ele ainda não está se revelando no potencial dele. Tá? E como é que nós podemos fazer isso? Vamos pensar, nós podemos ir por vários caminhos, tá? E esse caminho que eu estou fazendo aqui não é um caminho que foi o caminho do designer original, tá? Esse daqui é simplesmente uma suposição da minha parte. Tá? Mas é só uma maneira didática da gente trabalhar essa questão, né? Então, como é que nós poderíamos abrir a massa desse pão? Como é que nós poderíamos tornar esse jogo mais interessante do que atualmente ele é? Né? Uma das maneiras que a gente tem para fazer isso é trabalhar, por exemplo, com as recompensas do jogo. Nós temos 6 rodadas, tá certo? Nós temos os jogadores, eles vão se debater, né? Vai haver um embate em cada uma dessas 6 rodadas, e os jogadores, quem tiver com mais fichas no final, ganhou. Tá? Mas uma coisa que eu posso fazer é, em vez de fazer com que cada uma das premiações seja exatamente do mesmo tipo, quer dizer, são 6 unidades, cada uma valendo 1, né? De 1 ponto de vitória, né? Eu posso começar a sofisticar isso. Então eu posso, por exemplo, falar, pô, vamos dar uma emoção aí, um calorzinho a mais para esse jogo, né? Eu vou deixar as 6 rodadas, só que eu vou botar uma rodada especial, a última, né? Para dar aquele molho, né? Deixar os caras nervosos e tal. Então eu boto 2, vale 2 a última, né? Já muda o jogo? Muda. Muda por quê? Porque, né, as pessoas vão falar, bom, e agora? Vou guardar o meu 6 ali para botar no final, tentar faturar 2, mas, pô, se eu botar 6, outro cara botar 6 também, e aí a gente vai ter que pensar um critério de desempate, enfim, vai ter rolo. Ou eu vou fazer um negócio mais comer pelas beiradas aqui, e vou gastar minhas melhores cartas pegando fichas, pegando essas fichas que valem 1. Vocês percebem como a adição de um pequeno fator, uma pequena mudança, já causa uma reestruturação, né, de toda a mecânica, né, e toda a estratégia dos jogadores para isso. Né? Agora, podemos melhorar mais? Podemos, né? O céu é o limite, certo? Então, quer dizer, vamos lá, vamos trabalhar um pouco mais. Se ao invés... Se eu percebi, vejam bem, que o fato de haver uma diferenciação de uma rodada para a rodada final, né, ela trouxe uma certa emoção para o jogo, por que eu não avanço um pouco mais nisso? Por que eu não tento descobrir isso de uma maneira um pouco mais... Né, por que eu não exploro mais isso? Então, uma maneira que a gente tem de fazer isso é isso daqui, ó. Reparem bem, ó. Estava aqui e eu fiz isso daqui. O que nós fizemos quando nós fizemos isso? Tá? Eu estou valorando, em vez de valorar apenas a rodada final como algo diferente, estou valorando cada uma das 6 rodadas como algo diferente. Tá? Então, né, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Quer dizer, a última rodada vale 6. Ou, se eu quiser começar a sofisticar mais ainda o jogo, eu posso adotar outros mecanismos, né? Eu posso, em vez de fazer isso daqui, porque quando que eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu já sei que tem um crescendo, os jogadores já vão se poupar para as últimas etapas, né? Quer dizer, ninguém vai brigar mais pelo 1, né? Melhorar mais, né? Então eu posso, por exemplo, né, além disso, né, nós temos, enfim, posso melhorar mais isso, e tem outra questão aí também que é importante, que é a questão seguinte, tá? 6 rodadas é pouco para um jogo. Vamos pensar nós, tá? Se nós tivéssemos vocês e mais 3 amigos jogando um jogo desse, vocês iam apostar uma ficha, depois vocês iam apostar 2 fichas, 3 fichas, 4 fichas, quer dizer, quanto tempo duraria um jogo desse? 5 minutos? 6 minutos? Se for 1 minuto por rodada, 6 minutos? É muito, muito pouco. Então, uma maneira que a gente tem de fazer isso daí é melhorar, é aumentar um pouco mais o tempo, né? Quer dizer, o jogo acaba logo, né?
Como é que nós podemos fazer isso? Né? Nós temos uma vantagem, nós estamos fazendo jogos, nós não levemos nada à realidade, nós usamos a realidade, fazemos o que quisermos dela, e aquilo que não nos aprouver, a gente simplesmente descarta, muda, altera. Essa é a beleza do jogo, nós estamos falando sempre de coisas muito plásticas. Né? Então, veja bem, se nós estávamos com poucas rodadas, eu simplesmente vou continuar com a mesma lógica, só que agora eu vou botar 10 rodadas. Em vez de 6 rodadas, eu vou botar 10 rodadas. 10 rodadas já melhora a nossa vida, né? Nós estamos falando aí já de um pouco mais de 10 minutos, enfim, já dá para jogar isso daí no intervalo da Impacta aqui, né? A hora que a gente dá o recreio lá para vocês, né? O momento feliz da merenda, os caras vão lá, 10 minutos, já joga, né? Então, quer dizer, já melhorou o jogo em termos de duração. Né? Mas o que mais nós podemos fazer? Nós podemos substituir as fichas por cartas. Olha só, isso sim é uma grande ideia. Quase que uma revolução do Neolítico. Por quê? Porque quando nós substituímos essas fichas por cartas, veja bem, ó, estou fazendo a mesma coisa, ó, são os mesmos valores que estão aqui. Mas existe uma grande coisa que a gente faz quando a gente substitui as fichas pelas cartas. Nós fazemos isso, nós fazemos com que haja uma aleatoriedade maior nas recompensas que vão ser ofertadas a cada rodada de jogo. Pensem comigo. A cada uma das 10 rodadas, não são mais 6, agora nós estamos falando de 10, né? A cada uma das 10 rodadas que serão disputadas pelos jogadores, tá? Eu sei que já tem mente de vocês falando, mas e as cartas dos jogadores? Calma, vamos chegar lá. Pensem bem, nós temos 10 recompensas que serão ofertadas, uma por turno. Mas no momento em que eu não digo mais que no primeiro turno vai ser ofertada a recompensa que vale 1, e depois a recompensa que vale 2, que vale 6, e a hora que eu coloco um fator aleatório nisso, e faço com que de repente, sei lá, a primeira carta ser virada a carta de valor 10, eu mudo completamente a lógica do jogo. Eu torno o jogo muito mais empolgante, muito mais imprevisível. Obrigo os jogadores a repensarem suas estratégias lance por lance. Porque você não sabe quando vai se apresentar aquela cartona maior. Né? Vale a pena eu queimar os meus melhores recursos agora? Vai chegar o 10 depois? Como é que nós vamos fazer? Né? Tem toda essa questão aí que o jogo começa a ganhar um corpo maior e fica mais interessante. Vocês concordam comigo? Nós estamos melhorando o nosso jogo. Tá? Ele já está melhor do que estava. Poderia ficar melhor ainda? Vai ficar, mas assim, ele já está num caminho bom. Ele está aumentando, ele está ficando mais sutil, ele está obrigando os jogadores a fazerem escolhas mais relevantes. Né? Tá todo mundo aí comigo, né? Então, olha, vamos lá. Vamos fazer, né, usar a nossa mente aqui, tá? Para continuar um pouco mais com esse processo, tá? E vamos ver aonde que a gente chega. Certo? Preparado? Foco Jedi, hein, pessoal? Vamos lá, hein? Agora aqui é Templo Shaolin, cara. Vou mandar vocês subirem essa escada lá com um monte de pedra. Não vou parar, não. Vamos embora. Então, o que nós temos é isso daqui, ó. Tá? Por enquanto. Tá? Reparem que, atendendo aos pedidos telepáticos de vocês, já coloquei aqui 10 cartas para os jogadores, porque se nós vamos ter 10 rodadas de disputa de jogo, então eu preciso municiar esses jogadores com pelo menos 10 recursos diferentes disso. Percebam como a lógica ela vai atuando para que o jogo vá se expandindo? Então eu sou obrigado, já que nós vamos fazer 10 disputas, eu vou ter que dar 10 cartas para vocês. Poderia fazer essas 10 cartas serem repetidas? Poderia fazer com várias combinações, do tipo deixar um 10, um 9, aí um monte de 2, 3, poderia. Só que aí já no nível Advanced, né? E vejam bem, há uma elegância quando nós trabalhamos assim. Tá? Olha só, ele não está repetindo carta, ele não está fazendo nenhum balanceamento secreto, ele não está fazendo nada, tá? No caso aqui, a pessoa que fez esse jogo, que é o Alex Randolph, né, gênio dos gênios e tal, ele simplesmente usou a lógica mais pura, mais simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acabou. Percebam como a elegância ela vai se impondo no jogo, né? Como a gente vai fruindo e apreciando esse tipo de coisa, né? Bom, muito bem, estamos aí. O jogo tá bom? Tá bom. Funcionaria? Funcionaria. Se você botasse para os seus amigos jogar isso daqui, eles já iam dar risada. Mas ele pode melhorar? Pode melhorar. E o que é que nós vamos fazer para esse jogo melhorar? Né?
Quais seriam os caminhos criativos pelos quais nós poderíamos adentrar nesse universo e pensar coisas que deixassem um jogo mais legal? Né? Uma das coisas que nós vamos ter que pensar, obviamente, é no critério de vitória. Né? Bom, o critério de vitória é mais simples, tá certo? Ó, todo mundo tinha que disputar uma ficha lá, todos os jogadores puseram uma carta, viraram ao mesmo tempo, um jogador, que é o roxinho, pôs o 9, o outro pôs o 7, né? O outro, o verdinho, pôs o 3 e o laranjinha pôs o 1. Critério de vitória, né? Não precisa ser nenhum, né, gênio da lâmpada para perceber que esse daqui, o 9, ganha. Mas as coisas não são tão simples, meus caros. As coisas elas não são tão simples, né? E esse critério de vitória aqui? Quem é que ganha? Ah, por que eu fui fazer na faculdade de game design, né? Por que eu não fui fazer uma coisa mais fácil da minha vida, né? Por que é que nós temos que fazer quando a gente vê uma desgraça dessa? O que nós vamos fazer para resolver esse dilema? Né? Vejam bem, qual é o dilema? Nós temos um jogador roxo que pôs um valor 9, né? E um outro jogador laranja que pôs valor 9. Lembre-se, nós estamos fazendo um turno simultâneo, ou seja, todos os jogadores escolhem uma carta previamente, colocam ela virada na mesa e todo mundo vira ao mesmo tempo. Então eles não tinham condição de saber quem ia pôr o quê. E nesse caso, como é que nós vamos premiar? Certo? Vamos dividir o lote? Quer dizer, se a recompensa valia 10, vamos dar 5 para cada um? Mas aí como é que nós vamos marcar isso? Entende? Nós já estamos usando cartas, nós não estamos usando mais fichas. Fica mais difícil, né? Para a gente marcar, ficar marcando ali, dividimos o negócio. E se for número ímpar, né? Se for número, sei lá, 7, como é que nós vamos dividir 7 por 2? 3,5 para cada um? Vocês percebem como é que está ficando desengonçado o negócio? Não fica bom. Não fica elegante. Então, percebam aqui a genialidade do camarada, a hora que ele pensou e teve essa ideia. Vamos ver se vocês tiveram a mesma ideia do que ele. Se vocês já tiveram, vocês podem já pegar aqui, já perceber que a força é forte em vocês aí, hein? Vamos ver. Critério de vitória, nesse caso, vai para o 7. Olha isso, que interessante, né? Então, percebam como uma única e simples e bem bolada mecânica, ela desmantela todas as estratégias dos jogadores e promove uma reviravolta incrível no jogo. Incrível. Isso é coisa de gênio, o cara pensar um negócio desse. Eu vou lá, gasto um recurso grande, ponho o meu 9, eu vou levar esse negócio, cheguei para chegar, enquanto o cara põe 9 também, filho da puta, né? Desgraça total, né? E aí nós vamos para onde? Quem ganha é o cara que pôs o 7. Então percebam como a hora que você faz um negócio desse, você obriga os jogadores a desempenharem, a criarem todo um jogo para além do jogo, né? Quer dizer, são as regras formais, né? Existe um jogo psicológico entre os jogadores, né? Será que o cara que pôs o 7 pode ter sido um inocente, claro, mas ele pode ter sido um cara muito inteligente, astuto, que pôs o 7 de propósito, porque ele falou: esses caras vão se matar e eu vou ganhar porque os caras vão empatar. Percebem como sutilmente você, com uma regra muito simples, você consegue fazer com que um jogo que já era interessante e tal, mas não estava ali no, né, ele era um jogo mediano ali e tal, ele se transforma de um mediano para alguma coisa excepcional. Vamos continuar. Tá certo? Olha só que bonitinha, né? Essa linda imagem aqui, né? Foi a maior expressão minha aqui como buscador de imagens, né? Porque as coisas ficam tensas mesmo, né? Então, olha só. Vamos pensar o seguinte, tá? Vamos agora, deixa isso daí, né? Nós estamos já com uma boa mecânica, um bom critério de desempate. E agora vamos pensar um pouco no jogo, tá? Voltamos para aquela questão de quanto tempo dura, tá? Quando você está falando disso daqui não vale só para jogos de cartas, né? Vale para qualquer jogo. Né? Pensem numa fase de um jogo, tá? Vamos jogar Dark Souls, aí vejam quanto tempo vocês demoram para vencer a fase. Nunca, né? Porque vocês vão morrer antes. Mas assim, pensem, tá? Um jogador ali que o cara já chegou no momento bom da vida dele lá, quanto tempo você demora para passar por uma fase de jogo? Vocês vão ver que não tem nenhuma inocência nisso. É tudo absolutamente calculado. E nós temos que fazer o nosso trabalho e calcular também. Então, quando nós estamos pensando no seguinte, quanto tempo que dura um jogo, se você fala assim, 1 minuto, tá certo? É 1 minuto para todo mundo botar. Então, vamos lá, pessoal.
Vamos virar aqui a carta que vai ser jogada esse turno aqui, vai ser uma carta que vai ser recompensa, vai ser lá, um 8. Muito bem, então agora cada um de vocês escolhe uma carta, todo mundo põe uma carta. 1, 2, 6, todo mundo vira. Né? Todo esse processo, tá? Vamos supor, né, de uma maneira otimista, que os jogadores são ninjas, tal. 1 minuto. Portanto, se nós temos 10 cartas para serem disputadas, 10 minutos. Tá bom isso daqui? Não, veja bem. Ainda não. Por quê? Porque nós sabemos, né? Todo mundo sabe que o recreio são 20 minutos, né? Então, um jogo perfeito, 15 minutos. Tá? Nós falamos de 15 minutos, gente. Estou brincando com vocês esse negócio do recreio e tal, né? Mas a questão é a seguinte: em geral, qualquer pausa, né? Ou quando você está com seus amigos jogando alguma coisa ali, tá? Vocês estão numa reunião, vocês querem, sei lá, antes de entrar naquele jogão que vai durar 3 horas, vocês falam, vamos jogar um filler aqui, vamos jogar um joguinho aqui rapidinho, 15 minutos, tal, a gente já, né? Esse é um jogo de passagem, um jogo rápido, um jogo que você pode jogar várias vezes, um jogo que você joga com criança, um jogo que você joga na família. Então, 15 minutos é filé, entendeu? 15 minutos é o que você precisa, entendeu? 15 minutos antes do almoço, entende? Aqueles 15 minutinhos. Então, vamos trabalhar esse jogo para 15 minutos. Se nós fôssemos trabalhar esse jogo para 15 minutos, pessoal, nós já fizemos isso antes, tá certo? Nós somos primatas, nós aprendemos rápido, não é isso? Então nós fizemos o quê? Porra, né? O jogo tinha 6 rodadas, a gente subiu para 10 e quem sobe para 10 sobe para 15. Vocês concordam? Ah, professor, mas se você subir para 15, nós temos um grande perigo, tá certo? Nós temos um grande perigo. Qual é o grande perigo de nós colocarmos isso daí? Quando nós colocamos 15, ó, já até adiantei a vida de todo mundo aqui, né? Já botei 15 cartas, porque eu estou seguindo a mesma lógica de anteriormente, tá? Qual é o perigo que nós temos? O perigo que nós temos é o seguinte, eu vou colocar para vocês de uma maneira poética, tá? Primeiro dia você vai lá, eu vou te servir, sei lá, arroz com feijão. Oh, delícia, né? Adoro arroz com feijão, fui criado no arroz com feijão. No segundo dia, arroz com feijão. No terceiro, arroz com feijão também. No quarto, né, eu vou servir feijão com arroz. Né? No quinto, é feijão misturado com arroz. No sexto, e aí vai indo. Chega no 10º dia que você está comendo arroz com feijão, você não aguenta mais comer arroz com feijão. Se eu te falar que você ainda vai ter que comer mais 5 dias de arroz com feijão, 15 dias de arroz com feijão, sem mais nada, vai chegar uma hora que você não vai nunca mais ver um feijão e um arroz na sua vida. Nós temos o risco de entediar o jogador, fazendo com que ele repita por 15 vezes exatamente a mesma dinâmica de jogo. Vocês entendem o drama? Sente o drama, né? Então, nós precisamos criar uma solução para isso. Nós precisamos resolver, né? Dar uma variada no cardápio, né? Servir um macarrão de vez em quando, né? Sei lá, fazer qualquer coisa. Né? Senão ninguém aguenta. Vocês entendem? Eu quero que o jogo dure 15 minutos, eu não vou abrir mão disso. Mas a gente precisa achar uma solução para isso que, né, não nos deixe na mão, certo? Então, vejam bem, qual foi a solução que nosso amigo Alex Randolph pensou para isso? A solução que ele pensou para isso, tá, são esses lindos números negativos, tá, que estão no finalzinho aí da tela. Tá? Por que isso daí pode ser considerado uma coisa simplesmente genial? Né? Porque, veja, ele manteve, tá, a mesma hierarquia de números, tá? Os números vão subindo, né? Só que em vez de subir do 1 até o 15, o malandrão fez um -5, ele começa a contagem dele a partir do -5. E isso faz com que você tenha números que são negativos. Né? E considerando que seu objetivo no jogo é fazer o maior número de pontos possível, quando você se depara com um número negativo, o que você, como jogador, faz? Você tem que fugir desse número. O cara é um gênio, o cara que pensou isso é um gênio, para ele uma estátua para essa criatura que fez esse jogo. Porque, olha, é uma coisa genial. Percebam como ele mantém a elegância da mecânica, ele mantém a linearidade da matemática dele. Só que ele faz um pequeno deslocamento, um totozinho, né? E com esse totozinho ele faz o que? Ele cria exatamente
essa variabilidade que o jogo necessita para que ele se torne sempre empolgante para os jogadores. Porque, veja, vamos fazer os nossos cálculos, tá? Vamos pensar matematicamente, né? Vamos pensar em termos lógicos. Tá? Eu vou ter 15 cartas, das quais 5 são cartas negativas, né? É o furdunço, né? É o barata voa, não é isso? Então, para cada 2 turnos de tranquilidade, eu vou ter um turno de barata voa. Essa é a proporção que ele está trabalhando. 1/3. Né? É 1/3 de pânico e 2/3 de coisas normais. Tá? Então, esse ratio, né, vamos dizer, essa proporção, tá? Eles vão fazer isso daí. Eu tenho 2 jogadas normais e uma jogada que é tipo, Deus me livre, chegou carta negativa, todo mundo foge. E aí, meus caros amigos, né, percebam como a lógica é um instrumento poderoso, né? Se eu vou trabalhar dentro dessa maneira aqui, muito bem. Numa jogada normal, todos nós sabemos como é, quem é que ganha, quem é que perde, como é que isso daí é feito. Mas e numa jogada invertida? Numa jogada invertida, o critério de derrota, ou seja, quem leva a carta negativa, é exatamente o mesmo critério utilizado anteriormente, só que invertido. É simples. Até uma criança entende isso. Quem pôs o menor número leva a carta ruim. Vocês falam assim, pô, mas isso daqui é um critério... Pô, é óbvio. Sim, é óbvio. Porque o jogo ele tem que ser óbvio. O jogo tem que ser simples. E essa simplicidade dele, mas trancada, né, vamos dizer, enredada, vamos dizer, nessas mecânicas todas, é que torna a coisa maravilhosa. Você não precisa fazer uma coisa complicada. É só fazer o simples bem feito. Olha só, o cara põe isso daqui, então o critério de derrota é isso aí. Você botou um, né? Nesse caso aí você leva. Mas eu já sei que tem mentes que estão cavalgando à frente. Eu sei que tem mentes que já estão pensando uma coisa. Já estão falando assim, tá, tudo bem, mas e se nós tivermos um empate? Quem leva? Né? Nós tivemos um empate no negativo. Quem leva? E aí vem a genialidade desse cara, porque ele continua replicando a mesma única e simples regra de critério de vitória que ele já tinha usado anteriormente. Quem leva é o cara que pôs o 3. Olha o nível de reviravolta que isso promove num jogo. Olha como você consegue criar uma coisa incrível, que um adulto joga, uma criança joga, amigos jogam, namorados jogam, qualquer um joga. E se diverte. E pode ser absolutamente estratégico e ao mesmo tempo ele é casual, ele tem uma coisa aleatória, certo? Muito bom, né? Muito interessante isso, né? Só que é o seguinte, ainda é uma questãozinha final aí que eu gostaria de colocar para vocês. E essa questão final é o seguinte, presta atenção. Qual é o problema de eu colocar 4 jogadores? O problema de eu colocar 4 jogadores é que o nível de empate entre eles pode ser maior do que se eu colocar 5 jogadores. Quando eu coloco 5 jogadores, eu quebro esse empate. Né? Poderia dar um duplo empate. Com 5 fica muito mais difícil isso daí acontecer. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Certo? Se eu tiver, mesmo que eu tenha um duplo empate, eu não preciso recorrer a nenhuma fórmula, nenhuma coisa maior. Simplesmente, difícil, pode ocorrer de termos 3 8 e 2 10, pode ser, mas diminui mais. Né? Esse quinto elemento, ele dá um sabor a mais para o jogo. Então, pessoal, percebam, tá? Esse é o jogo, tá? É um jogo conhecido também como Zeraj. Tá? Vocês acham esse jogo aqui, as regras desse jogo para jogar na Board Game Geek, né? www.boardgamegeek.com. Tá? Vocês têm vários lugares aí no YouTube que vocês podem ver uma gameplay desse jogo funcionando. Tá? Mas esse cara aqui, ó, esse camarada aqui, né? É o nosso amigo, né? Você vê que tem cara de inteligente mesmo. E ele criou um jogo incrível, tá? E é esse tipo de coisa, gente, que nós vamos ver, tá? Quando nós
tivermos, quando vou interromper o comportamento, pessoal, esse é o tipo de jogo, tá, que nós vamos ver ao longo da nossa disciplina. Esse tipo de alegria que eu acho que a gente tem que ter, tá? Ou mesmo que vocês não estejam fazendo essa disciplina aqui conosco na Impacta, mas enfim, vocês estejam na casa de vocês criando, tá? Eu acho que é esse tipo de lógica que a gente tem que perseguir. Eu acho que esse tipo de coisa que a gente tem que tentar mexer e desenvolver isso dentro da nossa capacidade, né? Dentro da nossa... começar a trabalhar com esses elementos. É muito simples trabalhar assim, né? Não que seja fácil, tá? Se fosse tão fácil, mas existe uma maneira de andar, né? Existe uma maneira de você proceder num jogo em que você não desobedece à lógica e você, através da sua intuição, tá certo? Da sua sensibilidade, né, e apoiado pela sua lógica, você consegue fazer um jogo ficar muito interessante, né, usando mecânicas absolutamente simples. Isso vale, gente, pensem e olhem isso, não apenas com jogos tabuleiro, né, mas pensem nisso para qualquer jogo. Tá? Pegue, por exemplo, Angry Birds, e com esse mecanismo inicial, né, que é o estilingue, e a partir disso daí todo o jogo vai se construir. Esse tipo de lógica nós podemos usar para qualquer coisa. Tá certo? Bom, eu acredito que já falei demais. Eu gostaria de ouvir um pouco mais aqui, ver os meus amigos aqui, né? O que nós podemos conversar um pouquinho, se alguém tem alguma dúvida, né? Gostei muito do comentário do Pretor aqui, né? Do Practor, né? Que é isso mesmo. Esse jogo ele permite, você tem essa questão de destruir os jogadores que tentam guardar o 10 para o final. Exatamente isso. Muito, muito, muito bem pensado. Pessoal, se alguém tem alguma observação, gostaria de colocar alguma coisa, eu queria já dar meu oi pro Laerte, né, Laerte? Boa noite também pro André. Pô, eu vou fazer uma pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Para quem nunca fez isso, né? Para quem nunca criou um jogo, né? O que você acha que essa pessoa, por onde ela pode começar? Essa é uma pergunta muito, muito relevante, viu? E é uma coisa que assalta muito a mente das pessoas, tá? Isso daqui, obviamente, né? Aqui a gente fez uma demonstração de um jogo de cabo a rabo, né? É claro que também nós peguei um jogo que ele é um clássico dos clássicos, né? Então é óbvio que o resultado final ia ser muito bom, né? Mas eu acho que quando a gente está iniciando nesse processo, a gente tem que ir aos pouquinhos. O que eu acho que seria o mais interessante de uma pessoa fazer? Pegar um jogo que ela já conhece, tá? E tentar entender nesse jogo quais são os problemas que ela teria, tá? Eu pegaria, para começo, um jogo de tabuleiro, não pegaria um jogo digital. Embora nada impeça, tá? Mas é que assim, no jogo de tabuleiro, a chance de você transformar é mais fácil, entende? Por exemplo, eu posso pegar um jogo como o War, que todo mundo tem, todo mundo já jogou, né? Todo mundo tem em casa, né? Enfim, se não tem, tem um amigo que tem, é um jogo fácil de achar. Leria as regras do War, né? Já não de uma maneira inocente, né? Como a gente jogava, né? Como você chegava antigamente, mas já avisar, né? Malandro na história, né? E faria o quê? Eu pegaria nessas regras e tentaria vislumbrar um ponto fraco. Todo mundo já jogou War. Todo mundo sabe que tem algumas questões no War aí que podem, né, ser colocadas, né, por exemplo, tem gente que não gosta muito daquele mecanismo no War, que é o mecanismo seguinte, conforme você, por exemplo, ganha um território numa rodada, você tem direito a uma carta, né, e essas cartas são aquelas cartas as próprias cartas de território, né, que no início cada um ganha para posicionar suas pecinhas, depois elas viram um baralho, né, onde você vai ganhando reforços, né, um baralho de reforços. Para você ganhar um reforço, você tem que juntar 3 cartas, né, de triângulo, 3 cartas de quadrado, 3 cartas de bolinha, ou uma carta de quadrado, uma de bolinha e uma de triângulo. 3 diferentes ou 3 iguais. Esse é um mecanismo de jogo, tá? Tem gente que critica esse mecanismo, por quê? Porque é um mecanismo que você começa trocando 4, depois você pode trocar 6, 8, 10, 12, é uma inflação do jogo, né? E a gente fala assim, eu não gostaria de jogar assim, acho muito burocrático, muito chato. O que eu poderia diferente?
Quer dizer, você ganhou uma carta nova, você conquistou um território, ganhou essa carta, o que você poderia fazer com essa carta? Entende? Aí você está criando uma regra nova. Você está sendo obrigado a pensar, não está mexendo na estrutura geral do jogo, o jogo permanece funcionando, mas você tem a oportunidade de adicionar algo. Por exemplo, eu conheci uma vez uma mesa onde os caras pegavam essa carta que eles ganhavam aí por terem, né, tido o mérito de conquistar um território na rodada deles, eles pegavam essa carta e usavam da seguinte maneira: se fosse uma carta do território deles, eles ganhavam, eles podiam trocar imediatamente por 3 exércitos. E se fosse um território inimigo, eles podiam simplesmente explodir o território. Então faziam com que às vezes o cara tá com um monte de exército lá, né? É um fator praticamente aleatório, de sorte, pesadamente, mas ele é interessante, ele dá um sabor pro jogo, entende? Explodir o território do cara, tá? É um prazer que o cara tem. Então, isso, por exemplo, é uma coisa que uma pessoa que está iniciando pode fazer. Pegar a regra de um jogo, né? As regras de um jogo que já existe e tentar adicionar alguma coisa, ou tirar alguma coisa, né? Esse eu acho que é um bom começo. Tá. Ó, o Practor colocou aqui uma observação interessante, ó, que o efeito bola de neve e o fator sorte são pontos muito prejudiciais no War, mesmo porque o jogo pode se estender muito além do necessário, causando tédio. Exatamente, colocou uma coisa, o Practo colocou uma observação muito interessante. Esse fator bola de neve, por exemplo, né, é um fator que ele provoca realmente muita cisão, muita briga, né, entre os jogadores, né? E outra questão é o fator sorte, né? O fator sorte é uma questão muito complexa, viu, Practor? Eu vou te dizer que a sorte, ela é o cimento, tá? Ela é o sal dos jogos, né? Existe uma luta, claro, né? Quando as pessoas começam a ficar mais refinadas, né? Vamos dizer assim, no seu jogo, né? Elas acabam muitas vezes buscando jogos que fujam desse sistema de sorte. Porque, claro, você não quer se sentir simplesmente um sortudo, você quer se sentir um estratega, né? Um cara diferenciado, né? Um cara que pensa melhor, né? E realmente, assim, no War você tem essa questão. Mas então, só que tem uma questão também que é o seguinte, vou dar um contra-exemplo para ver como é que você lidaria, me diga se tem sorte ou não tem. Existe entre os jogadores que não gostam de sorte, uma verdadeira idolatria em relação ao xadrez. Porque, teoricamente, o xadrez, tirando o fato de que você tem uma primeira escolha entre brancas e negras, né? Tirando isso, você teoricamente não possui nenhum fator sorte atuando sobre o jogo, né? Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Um jogador, quando está fazendo o seu lance no xadrez, sei lá, no meio do jogo, por exemplo, tá? Ele tem pelo menos umas centenas de possibilidades de jogada. Tá? Claro que dessas centenas você tem uma série de jogadas que são absolutamente idiotas. Mas mesmo entre as jogadas boas, ele tem, às vezes, dezenas de jogadas interessantes para serem feitas. Por mais que você se valha do seu raciocínio, por mais que você atue de uma maneira absolutamente brilhante e estratégica, a chance que você tem de, claro, premido pelo tempo, premido pelo seu adversário, né, no calor do combate, de você não conseguir examinar todas as jogadas, eu diria que é altíssima. Ninguém consegue examinar todas as possibilidades, nem o Kasparov. Portanto, você não escolhe as jogadas de uma maneira absolutamente racional, ponderando qual que é a melhor e qual que é a pior. Você escolhe aquelas que a sua intuição te mostrou, que são algumas. Isso é um fator sorte? Ou não? Muito interessante, né? A sorte, ela realmente ela é crucial para o jogo. Mas eu vou dar um argumento a favor da sorte. Para que quando você vai jogar War, você se lembre desse argumento. A sorte, ela tem uma grande vantagem no jogo. A sorte, justamente, ela equilibra e irmana os jogadores. Ela faz com que o jogador que seja o mais capaz, ele seja justamente traído pela sorte. Ela faz com que, às vezes, o jogador que é um verdadeiro incapaz, né, aquele cara que nunca vai ganhar, se fosse simplesmente pelo mérito dele, ele jamais conseguiria ganhar nada. Mas, graças à sorte, às vezes ele consegue ganhar uma ou outra.
Então, às vezes, a sorte é um fator que democratiza o jogo. Ela irmana o jogo. Ela aplana as diferenças. E, às vezes, isso daí para o jogo pode ser bom. Claro que tem jogos como, por exemplo, se você pegar um jogo como, por exemplo, o jogo da vida, né? É um jogo que ele é basicamente um grande cassino. Ele é sorte em cima de sorte, em cima de sorte, em cima de sorte. Quer dizer, é um jogo que se você jogar com uma macaca chita, se ela tiver sorte nos números, ela ganha de você. Né? Não é muito meritório isso. Mas se a gente pode ter às vezes, um meio termo. Né? Enfim, não sei se ajudei ou se confundi, né? Mas a discussão vai ficando boa, vai, né? E ainda nessa linha quem está começando, né? Uhum. Você tem alguma indicação de material, de leitura, que você lembre, assim, que tenha sido interessante? Olha, eu acho assim, eu acho que tem dois planos aí que vale a pena a gente trabalhar. Eu acho que dentro de um plano mais prático, tá? Nós temos alguns bons livros, né, de game design, né, na praça, né, ou livros que pelo menos você pode ter algum tipo de noção, né? Eu gosto muito do Game Design Workshop da Tracy Fullerton. É um livro que para mim eu achei muito interessante de ter lido. O Shell, ele obviamente é um clássico, né? Vamos dizer assim. Também é um livro interessante, muito, muito, muito rico, né? Assim, acho que ele são 100 lentes diferentes, né? Que ele propõe, é uma coisa muito interessante mesmo. Né? Nós temos aí alguns outros também, deixa eu ver aqui. Tem esse daqui também que eu também gosto, também, que é o Rules of Play, mas enfim, são clássicos, né? Todos esses daqui, acho que todo mundo tem acesso hoje em dia, né? Mas eu recomendaria para as pessoas que querem a respeito de que querem trabalhar com o jogo, né, querem ampliar um pouco a visão delas, né, que elas busquem ler alguma coisa um pouco mais filosófica. Por que isso? Porque enquanto a gente não mexer na nossa concepção de jogo maior, a gente não consegue, muitas vezes, enxergar certas coisas como jogo, não consegue pensar certas coisas de uma maneira melhor, né? E eu acho que nessa linha, a primeira coisa que eu recomendaria, que acho que é um livro base, é um livro que tem em português, é um livro que vale muito a pena para todo mundo, que vai fazer game design mesmo, tá? Porque para mim mudou muito esse livro, que é um livro do Johan Huizinga, né? Que é o Homo Ludens, todo mundo já conhece, eu acho, né? Quem é mais da área. Mas ele é um livro muito interessante, por quê? Porque ele já, de cara, ele solapa, né? Vamos dizer, uma visão pequena e estreita que as pessoas têm de jogo, né? Ele vai dizer que o jogo não é só um produto da cultura, como, por exemplo, um filme, né, um livro. Ele não é um produto da cultura apenas. Ele é o mecanismo que faz com que a civilização avance, porque as civilizações competem umas com as outras no espírito de puro jogo. Né? Ele vai alçar e dignificar o jogo a uma proporção, a um tamanho que ninguém tinha antes pensado. E vejam bem, ele é um medievalista, né? A grande obra dele é o Outono da Idade Média, não é esse daí. Esse daí foi só um opúsculo, né? Mas nesse momento, foi só um passeiozinho, né? Como fala assim. Mas nesse pequeno passeio que ele deu, tá? Ele faz com que nós consigamos ver jogo em tudo. Ele coloca isso nas primeiras páginas do livro, ele já vai ser claro. Ele fala: o meu jogo está mesclado em tudo. E se a gente começar a manifestar esse tipo de visão, a gente já começa a entender jogo em uma série de coisas que uma pessoa comum não vê. Você está andando na rua, você vê vermelho, amarelo, verde, isso é um jogo. Entende? Isso é uma coisa besta, mas é um jogo. Sabe? Tá de dia, tá de noite, tá de dia, tá de noite, aí, ó, turno alternado. Jogo. Você tem as vias, os pedestres andando, os carros passeando, com velocidades diferentes, cada um com uma lógica diferente, no mesmo espaço. Jogo. Você estava tomando metrô, os metrôs têm as ramificações, as diversas estações, diversas velocidades, pessoas desembarcando, embarcando. Jogo! Tudo pode ser um jogo, mas a gente tem os olhos fechados para isso porque nós vivemos uma sociedade que não valoriza o jogo como deveria. Né? Então eu acho que o primeiro livro que deveria ser lido
de cara é o Ruizinho, ele é um romântico, tá? A pessoa tem que ler já sabendo que ele é um romântico, né? Ele não é um cara assim, ele ainda é um cara que pertence muito ao século XIX, ele tinha muito preconceito contra os jogadores profissionais. Eu me pergunto, por exemplo, se ele visse essas ligas, né, de profissionais que hoje jogam jogos online, o que ele diria? Ele diz, né, que esses caras não são jogadores, porque eles jogam por dinheiro. Será que a gente tem que ser tão duro nessa acepção? Eu não sei. São coisas que mexem com a nossa cabeça, né? Então eu acho que tem essa linha aí, pensaria um pouco nisso. Tanto que depois o Caloá faz um contraponto, né? Exato. Ao que ele escreveu lá nos Jogos dos Homens, né? Exatamente. Outro segundo livro clássico que eu acho que o cara tem que ler. Tá. Uma excelente coisa. Aqui o pessoal colocou umas perguntas também aqui, ó. O Practor aqui fez um comentário, ó, sobre a sua colocação naquela hora, né? Que ele discorda um pouco, né? Mesmo a intuição vindo do subconsciente de suas experiências anteriores e treino. Sorte é a aleatoriedade em si, algo que nenhum nível de preparo altera. Né? É uma boa réplica essa, viu, Practor? E aí ele completou aqui, ó. Ainda completou aqui. Embora concorde que a sorte nivela o nível de jogo, se você só apanha num jogo, tende a não jogar mais aquele jogo. Né? Só não lembro o nome do experimento que eu falava sobre isso. Eu não lembro esse. Colocou bem, Practor. Gostei, cara. Aranha que nunca bate, só apanha, né? Deve ser esse aí. Não, é verdade. Nós temos que pensar. Eu acho que assim, se o nível é muito diferente mesmo, não tem sorte que salve, não. A sorte é só para dar uma. Né? O André colocou uma coisa também interessante, engraçada, que sempre nas lojas de brinquedos. E não vejo novidade nos jogos de tabuleiro. É verdade, André. Agora nós temos, né, nos últimos 2, 3 anos, uma invasão aí, né, dos jogos europeus modernos, ditos modernos, né, estão chegando bastante aqui, tá? Ainda nós temos um mercado de massa, né, e esse mercado de massa não é só aqui, tá? Também é na Europa, também é nos Estados Unidos, né? A maioria das pessoas ainda joga um Monopoly, né? Por exemplo, o que seria o Banco Imobiliário, né? O War, o Jogo da Vida, ainda são os grandes jogos de massa, né? Pode reparar que todos eles têm um fator sorte muito pesado, né? Todos eles. Mas o detetive mesmo, né? Também, né? Depende muito do dado. Mas ultimamente tem chegado alguns jogos interessantes. Eu acho que valeria a pena você dar uma olhada. Por exemplo, na Amazon, né? Enfim, qualquer loja, né? Dessas daí você digita jogos de tabuleiro. Eu acho que tem um portal aqui que é um portal interessante no Brasil, chama-se Ludopédia, né? Que tem bastante resenhas de jogos, né? Ele emula o Board Game Geek, né? De certo modo, que é o portal internacional que trabalha com isso. Mas acho que tem coisas novas chegando aí para realmente tirar um pouco desse tédio que estava, porque era um pouco tedioso mesmo. Acho que esse aqui, né? Ludopedia.com.br, é isso? Isso. Ele traz bastante informações aí sobre os últimos lançamentos, né, de jogos brasileiros. Jogos... Agora, aproveitando aqui, né, nesse comentário que o Practor fez aqui, nesse último, né, do cara que só apanha no jogo, tal, não sei o quê. Aí você pega alguns jogos digitais que estão extremamente difíceis desde o começo. Sim. Quer dizer, isso vai meio que na linha do que o Practor colocou. O que você acha? Essa é uma questão, eu acho, bastante relevante, tá? Que também está muitas vezes ligado, né, àquilo que o Mihaly, Csikszentmihalyi coloca, né, que é a teoria do flow, né? Onde você tem que ter um balanço entre, né, a dificuldade e a facilidade, para nunca pegar, né, nem tanto a mar, tanta terra, né, para não deixar nem o jogador entediado e nem frustrado, né? O Laerte está falando do Cuphead aqui também. Cuphead, né? Eu acho que
Eu sempre me lembro nesse começo, assim, desses dos jogos de antigamente, né? Se você pegar, por exemplo, jogos como Atari ou coisa assim, tem muito jogo ali que não era fácil, não. Você já saía, você saía Sim, morrendo, sim. né? Morrendo mesmo, assim, não era coisa tão fácil, não. Eu tendo a pensar que existem curvas diferentes para públicos diferentes, né? Tem públicos que não vão querer entrar logo de cara numa coisa super pesada, que vão, né? Então, se pegar, por exemplo, tem muitos jogos freemium, né? Que você começa jogando ali, e aí depois vai chegar uma hora que vai ficar a coisa mais difícil, mas você vê, são jogos que eles têm que começar fácil, porque você quer que a pessoa se engaje no jogo, fique amiguinha do jogo, né? Tem umas vitóriazinhas e tal, e a hora que o negócio tá ficando bom, aí você cobra, né? Aí você faz uma fase difícil, você tá precisando de não sei o quê, né? Quem já jogou, por exemplo, Candy Crush, consegue identificar claramente esse fenômeno, né? Você vai jogando, até que chega uma hora que fica praticamente impossível, né? Tá. Você continuar sem coisa. Mas você tem, por outro lado, jogos, por exemplo, sei lá, acho que Dark Souls ele é o grande ícone desse gênero, né? Você não tem a menor piedade com o jogador. E tem uma legião de fãs aí, de gente que adora e adora apanhar mesmo, né? Sim. Eu acho que hoje em dia os jogos já têm suficiente abertura, né, para abrigar essas duas vertentes, sem que, né, você não tem necessariamente que optar por alguma coisa. Eu acho que o que define isso muito é qual é o público e de que maneira você quer atingir esse público. É. Ó, o Laerte comentou aqui, ó, Super Mario. O André tá falando do Adventure, né? Ó, o Prector colocou uma informação aqui complementar, ó. Né? O Practor, olha, então, realmente, hoje em dia nós temos, né, nós, graças a Deus, aí tá chegando muita coisa boa no Brasil agora, né? É. Tá chegando muita coisa boa, até porque com o dólar nessa altura Nossa. não tem como importar muito, não, viu? Não dá não. Tá mais fácil. Hoje em dia o negócio está mais complicado. Mas hoje a gente já tem um arsenal de jogos assim bastante interessantes, né? Sim. Que estão por um preço mais civilizado aí para nós, né? E que faz com que qualquer jogador possa, vamos dizer, ter acesso a esses clássicos, né? Vamos dizer, jogos de tabuleiro, né? Os jogos digitais a gente não tem esse mesmo tipo de problema, né? Agora, se vocês forem pensar, né? Eu não sei, eu acho que para os jogadores, se eu tivesse que nivelar, eu sempre nivelaria pelo mais difícil. Né? Assim, eu gosto mais de ver o jogador padecendo do que a coisa muito simples para ele, entendeu? Acho que os jogadores eles são inteligentes e eles a frustração ela é a mesma. A frustração ela não deixa de ser uma conversa, né? Nossa, com a inteligência que criou o jogo, né? Às vezes a gente tem essa conversa vencendo, né? Venci, eu sabia que tinha que fazer isso. mas a frustração, ela também promove esse mesmo tipo de diálogo, né? Ela também faz o cara ficar sem dormir. Como é que eu vou passar essa fase? Maldita, isso aqui é uma coisa impossível. Até que ele vai lá e passa, né? Então, eu vejo de uma maneira boa. Pô, bacana, bacana. Bom, nós estamos aqui nos encaminhando para o final do webinar. Deu 1 hora e um pouquinho, né? E eu queria novamente aqui agradecer ao Fabiano pelo tempo dele, pela exposição sensacional aqui, que realmente saiu do nada, né? Pegou uma ficha e transformou num jogo, né? Eu vou colar aqui para vocês no chat agora o link para que vocês possam fazer a avaliação do webinar de hoje e se cadastrarem para obter o seu certificado de participação. E já vou aproveitar aqui e falar sobre o webinar de amanhã. Amanhã nós teremos mais um webinar, também às 20 horas, com o Claudemir, professor Claudemir, que vai tratar de direção de arte em jogos digitais. Tá? Então também vai ser bastante interessante, não percam. Nós vamos espalhar aí durante o dia, botar uns posts e tal, para relembrar o pessoal, mas
Se você voltar amanhã no canal da Impacta, se você não assinou ainda, assine o canal da Impacta, like, sininho, aquela parafernália toda. Então, se você assinar o canal da Impacta, você vai ser avisado do vídeo, né, da live, que vai ser também amanhã às 8, e depois na quarta-feira tem outra, e na quinta-feira tem outra ainda. Aí a gente fecha essa primeira rodada de webinars do nosso Impacta Game Hour, né? Então, nós vamos ficando por aqui. Claudemir, ouvi falar dele, né, André? Tô sabendo, tá? O André, gente boa, bacana. Depois eu despego lá fora. Não, brincadeira, não vou fazer isso não. André é gente boa. Ó, se houver mais 10 do 11, eu assisto os 10. Ó, aqui, ó, o comentário aqui, tá? Ó, o comentário do Prector aqui. Olha aí. Se houver mais 10 do 11, eu assisto os 10, hein? Olha aí. Ó, aqui, ó, o André também batendo palmas aqui. O pessoal tá participando bastante aqui. Hoje foi bem, né, bem interativo aqui, várias participações, várias colocações, né? E é isso, nossa finalidade é essa, né? Nessa uma hora e pouco, trazer os professores, nós vamos trazer outros profissionais também, porque os nossos professores também são profissionais da educação, profissionais dos games, profissionais de tecnologia, né? Obrigado, André. O André falou aqui que todos têm sido maravilhosos, que bom que você gostou. E o nosso intuito é esse, trazer conhecimento, né? Compartilhar esse conhecimento com vocês, e assim todo mundo pode se aprimorar, todo mundo pode interagir, né? De repente conhecer pessoas aqui e assim por diante. Legal? Então, novamente agradeço, deixo as palavras aqui para o professor Fabiano para ele falar com vocês aqui no finalzinho. Pessoal, só queria agradecer novamente, né, a primeira faculdade, né, professor Alan, por abrir esse espaço, que eu acho que é um espaço mais informal, muito gostoso da gente estar aqui, né? E também queria agradecer a todos vocês, tá? Pelas boas perguntas, pelos bons comentários, né? Enfim, foi um prazer para mim, muito obrigado. Muito bem, gente. Então, estamos terminando por aqui. Desejo uma boa noite a todos, bom descanso, bom tudo. Amanhã, 8 da noite, direção de arte com o Claudemir. Legal? É isso, gente. Um abraço, tá? Ó, Impacta, que graduação em jogos digitais aqui, ó, continua, inscrições abertas, vá lá, inscreva-se, participe, né? Venha estudar conosco. Legal? Valeu, abraço, até mais.